Bom dia a todos. Eu me chamo a professora Ellen Tchuquímia. Estamos hoje aqui no segundo dia sobre o tema O Templo no Tempo. Então, nossa última fala foi no slide 9, mas a gente vai começar hoje a partir do slide 10. Bem, só para uma revisão para aqueles que chegaram hoje, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa sala de bênção. O último slide fala sobre como nós devemos santificar este corpo. Então, ontem eu apresentei 10 remédios de Deus. Isso, corpo consagrado ao Senhor. Exatamente isso. Então, aqueles que não puderam estar presentes ontem, podem assistir este vídeo gravado e vale muito a pena acompanhar a primeira parte para a gente entender a segunda parte. Bem, para a gente iniciar agora a nossa segunda parte, a partir do slide 10, nós vamos pedir para que o autor, né, e consumador deste material esteja conosco aqui presente, nos capacitando para levar a mensagem do céu. Tá bem? Vamos orar? Querido amado Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Honrado seja feito aqui na terra e como no céu também, Senhor. Diante dos teus filhos, estamos aqui debruçados diante do teu altar, nos humilhando como filhos teus, pedindo, Senhor, a ti perdão dos nossos pecados, a limpeza de toda a nossa imundícia desses pecados, Senhor. E pedindo, Senhor, que o Senhor possa nos purificar de todo o mal. Toma-nos, Pai, em tuas mãos, para que nós não possamos tropeçar, Senhor, diante de ti. Torna nosso corpo um templo teu, visível, não só no cuidado ao nosso corpo, com a saúde, mas principalmente, Senhor, com o cuidado com o nosso coração e com a nossa mente, para que o pecado não introduza, Senhor, na nossa mente e sejamos dirigidos por nossos desejos egoístas e até mesmo, Senhor, por espíritos maus. Eu te peço, Pai, que o teu santo e bom Espírito Santo seja derramado sobre nós neste momento, me dando capacitação e colocando as palavras certas em minha boca, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesma, mas de ti. E preparar os teus filhos juntamente comigo para os últimos eventos desta terra, que estão tão próximos, Pai. É tão aterrorizante ver as coisas que acontecerão neste mundo, Senhor. E o inimigo terá a liberdade para realizar destruição da terra. Mas uma coisa nós temos que louvar ao Senhor, apesar de toda essa tristeza e catástrofe, é que o Senhor estará conosco até o fim, até que venha uma pequena nuvem, Senhor, do tamanho da mão de um homem, e se expandirá. E nós veremos com os nossos olhos aquele que foi o prometido desde o princípio, e cumprirá, Senhor, esta promessa, que virá novamente a esta terra, levará os teus filhos consagrados e separados por ti, e viveremos, Pai, eternamente ao teu lado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém. Então vamos lá. Adoecimento. Eu não estou aqui com o outro material, mas está bem pequenininho, mas vamos tentar ler. Bem, ontem eu falei sobre a consagração do corpo e como a gente deve consagrar seguindo esses 10 remédios. A nossa igreja adventista, ela prega aquilo que está escrito no Espírito de Profecia, 8 remédios. Mas eu trouxe 2, porque esses 2 últimos remédios se referem àqueles que estão vivendo no tempo do fim, que somos nós. Esses 2 a mais seria o afeto, né, e o ambiente. Epigenética, né? A ciência já explica a influência do ambiente, que é a epigenética, no na nossa vida, no nosso corpo,
na nossa saúde física e mental. E os afetos, né, que é o afeto, como eu vou responder às emoções nas quais eu sou introduzida. E isso pesa muito também na qualidade da minha saúde física e mental. Então, vamos falar hoje sobre dois tipos de adoecimento. Na verdade, existe mais, né? Tem o adoecimento emocional, fisiológico e espiritual. Mas hoje eu queria me apegar mais em dois temas, porque o emocional em si já requer só uma palestra para ele. E, de fato, se os irmãos desejarem, como foi sugerido na última apresentação, eu posso preparar e falar só sobre o adoecimento mental. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o adoecimento físico e espiritual. Bem, no adoecimento físico, nós sabemos que nossa constituição física, ela pode sofrer algumas alterações, certo? Eu coloquei aí emocional, atinge o adoecimento fisiológico, traumas que atingem o adoecimento fisiológico. E eu gostaria de trazer alguns exemplos nas quais eu vivi. Bem, houve um período da minha vida que eu fui militar. Eu era enfermeira da Marinha, trabalhava no Hospital Naval, e certa vez eu estava acompanhando uma senhora que ia fazer uma colonoscopia, que é um exame do cólon, né, da parte intestinal. E essa paciente, ela foi internada no hospital para fazer aqueles preparos para a gente fazer a limpeza de todo o intestino, tirar todo o material fecal. Nisso, ela teve alguns problemas, um desequilíbrio hidrolítrico, e ela não parava de evacuar, até mesmo líquido. Isso foi um problema. Mas a grande preocupação dela não era o fato dela ter tido esse desequilíbrio eletrolítrico, mas a filha que ela havia deixado em casa sozinha. Por quê? Porque para ela ficar internada, ela tinha que ficar com alguém ao lado dela para auxiliá-la. E quem estava era seu esposo, porque a filha tinha que fazer uma prova na faculdade à noite e não poderia acompanhá-la. Então era a primeira vez que ela estava deixando a sua filha, lembrando que não era uma filha, uma criança, mas uma jovem de 20 anos, havia deixado em casa sozinha. E eu percebia que a grande preocupação dela era ter deixado esta moça em casa. Eu disse, irmã, a minha preocupação é com a senhora. Então, nós começamos os procedimentos, repondo soros, né, para tentar repor um equilíbrio eletrolítrico nela. O médico que estava acompanhando ela, estava em casa, necessitou vir ao hospital, mas, por incrível que pareça, eu recebi uma ligação, eu estava na ala nesse dia de plantão noturno, de uma colega da emergência dizendo, olha, a paciente tal, tal, está aí internada contigo? Eu disse, está. Ela disse, a filha dela deu entrada aqui na emergência. Eu disse, a filha? Sim, ela está com um problema de saúde. Aí eu falei assim, olha, deixa eu ir aí na emergência e como ela já está muito preocupada com essa filha que está sozinha em casa, eu não vou comunicar agora, deixa eu ir conversar com essa filha. E depois a gente comunica aos pais. E aí eu fui até a emergência, saí da ala e fui ver essa menina, essa moça. E ela teve uma paralisia facial parcial. E eu conversei com essa moça, disse, olha, o que aconteceu? Que você estava sozinha em casa? Ela disse, eu estava muito preocupada com os meus pais, com a minha mãe, que estava internada no hospital, para fazer esse procedimento. E eu comecei a me sentir mal, e eu senti uma dormência no lado direito do meu rosto. E quando eu olhei no espelho, o meu rosto estava decaído, por isso que eu vim para a emergência. E aí os médicos já estavam prontos para fazer uma medicação, um calmante.
nela. E eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos chamar o pai, né, que está acompanhando. Eu deixei um técnico de enfermagem com a paciente. Ele precisa saber o que está acontecendo. E esse pai veio e eu falei para o médico: antes de você fazer uma medicação, eu quero tentar resolver esse problema. Vamos colocar essa moça ao lado da mãe. Porque eu creio, conversei com o médico, né, que o problema dela não seja fisiológico. Foi atingido o fisiológico, mas é emocional. E aconteceu de fato. Então, eu conversei com o médico, contei toda a história, da preocupação dos pais, especialmente da mãe, por ter deixado sozinha ela pela primeira vez em casa. Então, o médico concordou comigo, mas se isso não resolvesse, ele faria a medicação nela. Então, eu chamei o pai ficou com ela um pouco, acalmou, e eu disse: vamos colocar as duas juntas. Então, eu abri um espaço, né, de uma maca ao lado da mãe e deixei as duas juntinhas, uma do lado do outro, e o pai acompanhando as duas. E acredite, irmãos, que no outro dia, o derrame facial que ela tinha tido no rosto já tinha recuperado 50%. Então, comprova-se que o adoecimento, as questões emocionais, elas implicarão diretamente no fisiológico. Tudo que acontece na nossa mente, o corpo ressente, ele sente, ele vive. Por isso que muitas vezes a gente vai assistir um filme, uma série, um programa na televisão, onde alguém está passando uma situação complicada, de sofrimento, e a gente começa a chorar junto com ele, sim ou não? Por quê? Porque o corpo ressente. Mas aquilo ali é real, muitas vezes é uma cena, mas o corpo não entende, ele não separa aquilo que não é real. Porque para ele tudo que entra na janela da alma é real. Por isso que ele responde. Por isso que ele sente. Por isso que nós temos que ter o máximo de quê? De cuidado com o nosso corpo. Irmãos, está bem pequenininho, mas na parte do adoecimento fisiológico, acho que eu tenho escrito emocional, trauma, e o primeiro de cima está escrito o quê? Alô? Funcionamento biológico. Isso, muito obrigada. Bem, calha, né? Exatamente nesse testemunho que eu acabei de trazer. Então, o funcionamento fisiológico não é um adoecimento emocional e nem vem de traumas, mas é uma falha mesmo fisiológica ou uma invasão por vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Então, o adoecimento fisiológico ele pode acontecer por uma invasão, você adoece mesmo porque teve um contato, ou por um estado emocional, que foi o exemplo que eu acabei de trazer, ou um trauma. Quando eu digo um trauma, eu não estou trazendo um trauma emocional, tá? Eu estou trazendo um trauma, um acidente, que é uma linguagem médica. Então, você está passando pela rua e você é atropelado por uma bicicleta. Então, você vai ter um adoecimento ali, porque você teve uma pancada na perna, ou houve uma fratura, ou não houve uma fratura, ou apenas uma lesão, e você vai ter ali um adoecimento fisiológico. Então, esse é o trauma, ok? Agora, vamos entender o adoecimento espiritual. Bem, hoje nós vivemos num mundo paralelo, em que nós temos o mundo físico, com o adoecimento físico, e nós temos o mundo espiritual, vivendo junto com o nosso mundo físico, mas é um mundo paralelo, espiritual, onde só pessoas espirituais ou seres espirituais, eu vou até corrigir a linguagem, vivem. Por exemplo, quem é que transita
nesse mundo espiritual? Deus, anjos do céu e anjos caídos transitam no mundo espiritual. Nesse mundo espiritual também acontece ações que levam a um adoecimento espiritual. Nesse adoecimento, nós podemos ser atingidos se tivermos alguma legalidade aberta. Mas, professora Ellen, se eu não tenho uma legalidade aberta, eu posso ser atingido num adoecimento espiritual? Sim. Então, nós temos alguns pontos. O adoecimento espiritual só acontece se houver alguma legalidade, que são brechas, pecados que foram abertos e aí o inimigo tem acesso. Ele pode atingir o nosso corpo, a nossa mente, porque houve uma brecha, certo? Segundo, pode acontecer um adoecimento espiritual se for plano de Deus, se estiver dentro de um propósito de Deus. Nossa, professora Ellen, como assim? Deus pode ter um plano para adoecer a gente? Sim. Lembra de Jó? Jó não teve um adoecimento fisiológico. Jó não tinha um pecado acariciado. Mas houve o quê? Como se fosse uma disputa no céu. Deus disse para Lúcifer: observaste o meu servo Jó, homem reto e íntegro, e que tem a fé inabalável em mim. Essa palavra inabalável foi o que acrescentei, tá? E aí Satanás argumenta, mas também o Senhor dá tudo para ele e Deus autorizou. Autorizou. Vai lá e toca, só não toca na vida dele. Então, a primeira coisa que Satanás fez foi retirar os seus filhos. E continuou naquela argumentação. E a segunda coisa que Satanás fez foi o quê? Tocar na saúde de Jó. Então, houve ali um propósito divino. Sabe quando Deus permite que algumas enfermidades cheguem até nós para fazer mudança no nosso pensar, no nosso agir? Vou trazer outro exemplo. Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o privilégio de ter sonhos e teve o privilégio de ter revelação profética. No seu segundo sonho da árvore que ele sustentava, e ele representava a árvore, Daniel falou o que ele representava, mas fez uma advertência, que ele deveria reconhecer o Deus do céu, o Deus poderoso. E naquele momento seu coração ficou constrangido, mas com o passar do tempo, o Espírito de Profecia fala, patriarcas e profetas, que ele esqueceu deste sonho e da profecia. E ele voltou a adorar os deuses e entrou novamente no paganismo, na idolatria e no orgulho próprio. E no dia que ele levantou seus olhos e se orgulhou de tudo que ele havia construído, esquecendo-se de Deus, o que foi que aconteceu com ele? Uma doença terrível, animalesca, e se cumpriu a profecia que ele passou 7 anos se comportando como um animal, vivendo como um animal. Então, segundo ponto, propósitos do Senhor. Esse também pode levar a um adoecimento espiritual, onde Deus trabalha o ser humano, humilhando o ser humano, para tentar resgatar esse ser humano. Irmãos queridos, por favor, está bem pequenininho. Alguém pode ler os 3 tópicos para mim da parte espiritual? Pactos com demônios, não seguir a Jesus e relação sexual. Boa. Vamos lá. Muito obrigada, querida. Outro adoecimento espiritual. Pactos com demônios. Vocês já ouviram falar que pessoas adoecem
e buscam a Deus, seus momentos de contrição e voltam a Deus. Outras buscam outros meios de cura. Vão para buscar em terreiros de candomblé, ubanda, quimbanda, e fazem pacto. E o pacto é: me devolve a cura e eu vou te servir. Então, esse é um adoecimento espiritual. Eu conheci uma moça enfermeira, ela era até colega da minha mãe, não era minha colega, era menina. E ela estava, toda sexta-feira ela usava a roupa branca. E muitas vezes eu via todo mundo usando no hospital, né, no serviço público, a roupa normal e a bata branca por cima. Mas toda sexta-feira ela usava toda a roupa branca além da bata. Eu perguntei, por que que só você usa a roupa branca e os demais não usam e usam só a bata? Foi quando ela me contou. Ela disse, eu uso porque eu tenho um pacto. Eu sou do candomblé, eu tive câncer de mama e eu fiz um pacto com os meus orixás. E que se eles me curassem do câncer de mama, eu dedicaria a minha vida a eles, em adoração a eles, e eu usaria branco toda sexta-feira durante um ano. Um ano, acho que um ano, 2 anos, não sei. Então, queridos, então existe pactos, sim. Tem até um artista da televisão aqui no Brasil que teve câncer e ele também utilizou estes recursos e imediatamente, eu estou lhe dizendo que foi um testemunho de uma das pessoas que estavam nesse dia dessa cerimônia. Imediatamente, quando ele fez o pacto, que ele ficou curado da leucemia, né, naquele ritual, imediatamente ele recebeu o espírito de homossexualismo. Ele não era. Mas na cura ele passou a ser. Então, esses são os pactos de demônios. O segundo aí, leia para mim, irmãzinha, por favor, depois do pacto de demônios. Não seguir a Jesus. Esse eu já falei, né? Dos 3 pontos, né? Dar brechas ao inimigo, lembra? Se for propósito do Senhor. Terceiro, estar Rela- mesmo à deriva, né? Não seguir a Jesus, rejeitar o Espírito Santo. Então você está à deriva, né? Terceiro, irmãzinha, leia para mim, por favor. Relação sexual. Esse aí, esse aí é um ponto que grave. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Se eu me demorar falando sobre esses temas preciosos, vocês querem que eu passe rápido e não fale em todos os tópicos para chegar até o final? Não, Ellen, vai com calma, vai. Tá. Pode Porque se aprofundar os não der temas. tempo, a gente faz um terceiro dia. Se não Ok. der, se não for possível amanhã, a gente marca um outro. Mas olha, isso tem sido a minha experiência. E o que eu estou compartilhando com você, eu temi trazer isso para vocês, mas a Belinha me deixou com o coração em paz, porque isso tem sido a minha vivência, tem sido as minhas experiências com o Espírito Santo e os meus pacientes que Deus tem trazido a mim, que tem confiado a mim. Vocês entendem? Ok, Sim. vamos lá. Esse aí é um ponto muito grave. Quando vem um paciente a mim, hoje, eu não tenho um olhar apenas fisiológico, apenas emocional, na qual eu fui capacitada. Mas hoje eu tenho um olhar espiritual e busco também se há o adoecimento espiritual ou não. Por quê? Deus tem colocado em minhas mãos, confiado nas minhas mãos, pessoas que estavam bem fisiologicamente, bem emocionalmente, mas que adoeceram após relacionamentos maus, relacionamentos destrutivos.
E o que acontece? Quando esse relacionamento não está debaixo da bênção do Senhor, em que há relação sexual fora do casamento, o espírito que agiu no parceiro, vou dar um exemplo, no homem que levou a ele a cometer essa promiscuidade, que levou ele a cometer esse adultério, porque relação sexual fora do casamento, à luz da Bíblia, é adultério. Esse espírito que está nele de adultério passa para ela pelo sêmen, que é sangue branco. Existe no mundo espiritual, existe duas moedas. Essas duas moedas, na verdade, existe uma moeda. É como se fosse a moeda de papel e a moeda de prata, né? De prata, eu diria prata. A moeda mesmo em si, o de papel e a moeda. O primeiro é o de sangue, pacto com sangue, certo? Quando Jesus Cristo veio a esta terra, ele pagou os nossos pecados com uma moeda de sangue, certo? Porque sangue vermelho é moeda no mundo espiritual. Sangue é pagamento, é moeda no mundo espiritual, é vida. O sangue branco é o sêmen, que também é vida, que leva a alguém, a um casal, a gerar um novo ser. É vida. Também é uma moeda. Então, nós estamos falando dessa moeda, sangue branco. Vocês lembram na Bíblia que fala que uma mulher ficou viúva e, pela regra da família, o filho mais novo teria que assumir a nora, porque o irmão havia falecido. E Deus repreende esse irmão porque ele derrama o seu sêmen fora. É como se ele estivesse desvalorizando a moeda que é voga no mundo espiritual. Então, quando um homem tem esse espírito de prostituição e ele tem essa relação sexual com uma mulher fora do casamento, ele passa esse espírito dele para ela através do sêmen. Porque é moeda, é sangue, sangue branco, é vida. Então, aquele espírito imundo que estava no homem passa a habitar também na mulher. Então, coisas que ela não fazia, mentir, enganar, manipular, até chegar no adoecimento físico, fisiológico. Começa a apresentar doenças, a definhar, porque está no sangue branco. É como abre-se ali um portal de acesso e passa a gerar uma legalidade na vida daquela mulher, por causa dele. E Ellen, vice-versa. E vice-versa. Eu só estou dando um exemplo. Ellen, podes fazer uma pergunta? Sim, O que é que significa? Porque é que tu dizes que é uma moeda? O que é que isso significa? É uma vida. troca? Sim, é É uma um troca. Obrigada. pagamento. É um Pagamento. pagamento. Ok. Sangue é vida. No mundo espiritual, Deus pagou os nossos pecados pela vida dele. Não foi isso? Então, é isso. Então, o que eu tenho recebido nos meus atendimentos? Mulheres que não apresentavam nada disso e que se envolveram com homens ou
contrário, né? Também. E passam a apresentar adoecimento emocional, físico, mas proveniente de uma negligência, de um pecado, de uma negligência ao templo, ao corpo. Esse corpo ele foi adulterado. Vocês entendem? O corpo entrou em adultério. Isso é gravíssimo, porque não só atinge o corpo fisiológico, mas a vida espiritual. É grave, irmãos. E aí essa pessoa começa a ter opressão, depressão, angústia, sofrimento, perturbação. A paz não reina na mente. E todas as doenças psicoemocionais prosseguem. Porque houve abertura, eu não posso falar mais. Tem coisas que vocês ainda não têm conhecimento, mas um dia eu vou falar sobre portas. Mas houve uma porta de entrada. Foi aberta uma porta de entrada. E é gravíssimo. Bem, nós lemos na lição dessa semana, especificamente ontem. Eu teria que pegar a lição. Mas não sei se os irmãos que estudaram a lição lembram que o acúmulo de pecados acontece o quê, irmãos? Esfria o quê? O amor. Lembram? 1 Coríntios, capítulo 13? Então, acho que está. Não, não é Coríntios 13, acho que é Mateus. Mateus, capítulo 4, se alguém puder me ajudar. Está na lição. Então, esse acúmulo de pecados esfria o amor. Não tem como o amor prevalecer nessa relação. Porque o amor é Deus. Mas ele foi negligenciado. A mente e o corpo se tornam cativos do pecado. É gravíssimo, irmãos. Então, nós temos agora dois tipos do adoecimento fisiológico e o adoecimento espiritual. Muitas vezes ambos estão Ellen, andando de Ellen, mãos dadas. Sim, tem a ver com o ir por se multiplicar a iniquidade do amor de muitos filhos, tá? exatamente, Vera. Muitíssimo obrigada. É Mateus 24, 12. Muito obrigada, irmãos. Irmã Vera. Então, quando a gente se depara, queridos, muitas vezes a nossa oração, por que que nós precisamos ter esse discernimento? Para a gente orar certo. Às vezes estamos orando pela vida de um irmãozinho, porque ele adoeceu, porque está com depressão, porque teve cancro, e não sabemos que aquele adoecimento fisiológico foi originalmente vindo do adoecimento espiritual. É devastador. É transgressão às leis de saúde. É atingir o coração do santuário. Por isso que eu apresento. O pote de maná não está no lugar mais sagrado por acaso. Ou o nosso corpo, o nosso templo, ele está consagrado ao Senhor, ou ele está à deriva nas mãos do inimigo. Irmãos, próximo slide, por favor. Consagração das trevas. E agora vamos entrar numa parte pesada. Lembra quando eu falei ontem que quando nós estamos vivendo num ambiente, agora vamos falar sobre o ambiente. Falei sobre pessoas. No ambiente onde pessoas estão envolvidas nessa situação, pessoas estão enlaçadas no adoecimento físico e espiritual, elas modificam o ambiente onde nós estamos.
E aí nós temos a quebra das leis de Deus. Por que foi quebra da lei de Deus? Porque houve o quê? O novo adultério, queridos. Condenação do pecado. Está debaixo da condenação? Sim. E quebra das leis de saúde. Tudo isso é uma consagração das trevas. Porque é exatamente isso que as trevas querem derrubar. As três coisas no santuário do Senhor, que é o nosso corpo, a nossa mente, que é as leis de Deus. Deita fora, como vocês entendem, as três peças do lugar sagrado, mais sagrado do nosso santuário. E alguém pode ler a parte menorzinha, por favor? É, o orgulho é egoísmo. Bem, próximo. Já falei Condenação orgulho, pelos pecados. condenação pelos. Orgulho e egoísmo, já falei até o exemplo da Nabucodonosor, né? Sim. Sim, Aí a letra leu o terceiro? pequenininha, perversidade e rituais de abominações. Isso. Exatamente o exemplo que eu disse, né? Quando você busca estes meios, né, malignos e pratica os rituais de abominação. Vocês já perceberam que todo ritual, que pessoas que buscam esses métodos, eles se cortam ou eles marcam a pele, porque tem que transgredir o templo de Deus, que é o nosso corpo. Se é com esse mesmo objetivo. Além da quebra das leis de Deus, está debaixo do juízo do Senhor, que é a vara de Arão, que está debaixo da condenação, tem sempre envolvido a quebra das leis de saúde. Por isso que nesses rituais é macabro. Aí jogam sangue no corpo, marcam o corpo, colocam tatuagem no corpo, cortam o corpo, sangram o corpo, porque esse é o método da consagração das trevas. Muito cuidado com tatuagem, queridos. Tem relação com sangue. Eu sei que para aqueles que não sabiam, não tem mais como tirar, mas tem como pedir perdão ao Senhor, porque não sabiam. E o Senhor está pronto a perdoar qualquer tipo de pecado. Próximo slide. Quebra das leis de saúde. Quebra das leis de saúde. E aí eu já digo, né? O adoecimento chega desde do adoecimento espiritual, atinge o adoecimento físico, né, que é o fisiológico, ou mental, ou os dois. É uma cascata de descida de ribanceira abaixo, como diz o nordestino. E aqui nós temos os resultados dos pactos de sangue. Alguém pode ler para mim? Tá bem pequenininho. Os ossos definham. Isso. Aí vem espíritos maus, negam a energia vital humana. Exemplo, Tá, deixa eu dependentes explicar um por químicos. um. Vou explicar um por um. Vocês já viram casos de pessoas que adoecem e que elas definham, geralmente, não vou dizer que é sempre, claro, a gente sabe que tem casos fisiológicos, né, doenças fisiológicas que também levam a esses resultados, mas geralmente é o adoecimento espiritual que atinge o adoecimento fisiológico. Por quê? Porque como foi resultados de pecados, os próprios entidades malignas que estão envolvidas nessas negligências às leis de saúde, eles sugam daquele ser, daquela pessoa, toda a energia vital. É muito sério. E aí nós temos ossos definham, né? E qual o próximo, querida? O Ellen, só uma colaboração. Eu penso, Geórgia, né? Eu vou botar assim, 99% das enfermidades, das doenças, elas são de origem espirituais. 99, porque a gente tem caso quando Deus permite Sim, por algum propósito, né? sim,
Sim, mas são os mínimos, porque se Deus promete assim, perdoa os teus pecados e sara as tuas enfermidades, a gente tem promessas de cura mediante o perdão, né? Mas é lógico que tem o caso de exatamente. Jó, tem outros onde Deus permite. Então eu botaria que 99% são de origem espirituais, né? Por abrir, porque eu tenho estudado bastante sobre legalidades, abrir portas, que é a batalha espiritual. Então eu penso assim Exatamente. nessa porcentagem, a porcentagem maior é pelo fato de ser espirituais. Exatamente, Georgia, muito obrigada. Eu nem tive a coragem de colocar a porcentagem, né? Eu tenho medo também da retaliação, até porque eu não tenho como provar cientificamente, né? A gente fala de forma espiritual, os sermos espirituais, mas exatamente, a Bíblia não é a palavra de Deus, irmãos. Ela não mente. Quando ela diz: "Perdoa os teus pecados e sara as tuas feridas", veja a sequência: perdoa os pecados, cura as tuas doenças espirituais e sara as tuas feridas. É a segunda fase, é o adoecimento fisiológico. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que isso ia acontecer. Então, esse segundo ponto, né, que os demônios, eles se alimentam de energia. Como é que eles sobrevivem? Eles comem? Não, eles se alimentam da energia que é gerada através do nosso corpo. Como é que nós vivemos? Nós nos alimentamos, né? E esses alimentos, em forma de macronutrientes, se tornam em micronutrientes e tem a queima, lembra que eu falei na primeira parte? A queima, e ela é transformada em ATP, que é energia para manter os nossos órgãos funcionando, movimentos, respiração, visão, olfato, paladar, tudo. E o que, que eles fazem? Exatamente na mesma regra do príncipe das trevas. Ele rouba, ele vem para sequestrar essa energia vital. Vital porque é energia de vida. Então ele suga essa energia. Por exemplo, quando uma pessoa é possessa pelo inimigo, ela faz o estradalhaço, ela pula, ela grita, ela dá saltos, não é verdade? Quando esse espírito imundo sai, como é que essa pessoa fica? Cansada, arrasada, sem forças. Porque exatamente ele faz isso. Ele suga as energias. Então, dentro do adoecimento espiritual e fisiológico, acontece o mesmo processo. Irmãzinha, pode ler o próximo tópico, por favor? Doença mental. Bem, aí é o clímax, né? É quando entra a pressão, a opressão, a depressão, e é nessa sequência. E, em última instância, o suicídio. Eu não sei se eu escrevi isso embaixo. Abaixo de doença mental, eu escrevi o quê? Perturbação mental dos demônios Isso, e possessão demoníaca. exatamente. Então, essa perturbação ocorre, né, nessa sequência. E essa sequência também está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Vocês encontram isso fácil. O irmão White fala claramente, certo? Então, pressão, opressão, depressão e suicídio. Então, é essa pressão que o inimigo começa a colocar. A pessoa já está frágil, sem forças, vulnerável, fisiologicamente fraca, e aí ele começa essa perturbação mental, com as sugestões. E se a pessoa sabe que está errada, aí vem o sentimento de culpa. Aí ele deita e rola. Porque ele derruba e começa a oprimir com os pecados que foram cometidos. Oi, Terceiro mãe. tópico, irmã. Pode ler para mim, por favor? Morte Eu, do corpo. Aí é a parte final, né? A morte, seja de forma fisiológica ou cometida por suicídio ou por morte natural, ambas foram levadas primeiramente pela morte espiritual.
Enfim, é um assunto pesado, mas por que que eu estou trazendo? Para a gente discernir, irmãos, quando é espiritual e quando é fisiológico. Como é que eu devo, discernindo, como é que eu devo orar? Pedindo perdão dos pecados daquela pessoa e, em segunda instância, pedindo a cura, segundo a vontade do Senhor. Próximo slide. Então, qual é o tempo que estamos vivendo hoje? Por isso que eu coloquei o tema, que eu não, né? Papai do céu. O templo, que é o corpo, no tempo, nos tempos de hoje que estamos vivendo. Então, qual é o tempo que estamos vivendo hoje? Exatamente o tempo das doenças espirituais. Elas vão estar muito mais exacerbadas, muito mais intensificadas. Sabemos que nós, para o tempo que estamos vivendo, o tempo do fim, nós estamos vivendo exatamente o que Apocalipse fala, onde haverá a liberação de anjos de demônios que estavam presos e serão o quê? Libertos. Em que as forças espirituais malignas vão trabalhar com mais intensidade. E nós veremos, e já estamos vendo através dos nossos olhos, esses ataques nas pessoas hoje. Então, quem é santo, que se santifique. Quem é incrédulo, pratique sua iniquidade. Mas qual é a nossa papel de santos que buscam a santidade? Quando eu digo santos, porque buscamos a santidade, né? Seja, a Bíblia fala, sejam santos como santo é o Senhor. Então nós temos que orar por essas pessoas, pela libertação delas, pela cura, segundo a vontade do Senhor, e que se cumpra os propósitos do Senhor, porque não existe, irmãos, eu creio, não existe nenhum ser humano que nascido de mulher neste planeta que Deus não tenha propósitos divinos para a vida dela e que acaba ficando para trás. E nós temos que orar e clamar ao Senhor para que esses propósitos voltem, para a recuperação daquela pessoa, para que ela não permaneça nas mãos do inimigo, mas que ela seja liberta e que nela flua o poder de Deus. Leia para mim, irmãzinha, essas partes pequenininhas, por favor, eu vou ter que seguir mais rápido agora. Ok. Guerras e rumores de guerras, que é a Já crise vimos. geopolítica, Isso, a natureza em colapso, os desastres da natureza, já e estamos vendo isso. pandemias, né? Esses vírus mortais e superbactérias. Tá, ok. Eu não lembro qual é o verso dentro do Apocalipse, onde eu estava estudando e eu li. Eu realmente não lembro agora, mas posso pesquisar e enviar para a Belinha, para que mande para vocês, onde fala sobre as doenças, esse terceiro tópico, pandemia. Queridos, é até perigoso a gente falar sobre isso, né? Porque senão cortam a gente. Mas a brincadeira 19, eu digo brincadeira, né? Foi tudo um planejamento que houve em 2020. Ela só foi um ensaio, porque a verdadeira brincadeira com a saúde, ela ainda vai se cumprir. Por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia fala, deixa eu ver se é esse capítulo. Porque a Bíblia, eu encontrei na Bíblia que a doença que vai atingir dentro do plano do tempo do fim, as doenças, elas vão atingir três classes. Homens, quando eu digo homens, eu estou me referindo a homem e mulher. Crianças e animais. Quando eu li isso na Bíblia, eu disse, peraí, a brincadeira 19 atingiu os homens, mas não atingiu as crianças. E também não atingiu os animais. E eu entendi que a verdadeira brincadeira que vai acontecer, essa terá essas três características. Atingirá homens, crianças
e animais. Então, irmãos, por que eu estou trazendo isso? Nós precisamos viver os 10 remédios de Deus para enfrentarmos a verdadeira que virá, que vai atingir essas 3 classes. E ela vai ser de uma proporção muito, mas muito maior do que houve a primeira vez. O que houve na primeira vez não atingiu o que Apocalipse fala, que um terço da terra morreria. Mas essa verdadeira atingirá. E o que eu falo não é para deixar os irmãos amedrontados. É para a gente se preparar. Preparar o nosso templo para enfrentar essa verdadeira brincadeira, que ainda virá. Próximo slide, irmãos. Sim. O Ellen, só uma colaboração aqui na primeira brincadeira, né? Quando a gente fala que colocar os remédios de Deus em prática em nossa vida são fundamentais, porque se a gente analisar na primeira brincadeira, tudo que eles tentaram cortar foi a maioria dos remédios, né? Que é o ar puro, Exatamente. né? O ar puro tinha que andar com aquela coisa na cara, né? Sim, Ficar dentro de casa, tu parava de pegar o sol. O terrorismo exato. emocional, tu começava a perder a fé em Deus. Então, O assim, sono, tirava o sono. sim, então, assim, esses remédios naturais, e aqueles que ficaram fortes, que estavam com a imunidade bem, uma boa imunidade, porque eles já praticavam esses remédios, a maioria deles, Sim. né? Irmãos, nessa época da brincadeira que houve a primeira, eu estava vegetariana estrita. Hoje eu não estou vegetariana estrita. Mas é um alerta. Quando vocês virem esses rumores de vírus e doenças acontecerem, eu creio que serão 3 vírus diferentes juntos. Mas isso vai ser para uma outra palestra e eu vou convidar uma colega chamada Catherine para trazer mais explicações, porque ela é uma estudiosa sobre este assunto geopolítico e os últimos eventos. A gente gosta muito de compartilhar, estudarmos e compartilhar o que nós estamos estudando. Então, eu vou trazer ela para ela trazer mais compreensão. Mas serão 3 vírus juntos, 3 terríveis, trabalhando juntos. Então, irmãos, quando vocês ouvirem a estes rumores, os primeiros sintomas, eu peço aos irmãos, tornem-se vegetarianos estritos. Neste momento, eu não estou estrita. Hoje eu faço consumo de leite, de ovos, de manteiga, certo? Porque hoje eu vivo praticamente no campo. Hoje eu moro numa cidade rural, onde a vaca do leite que eu tomo é a vaca que come grama. Os ovos que eu como é da galinha que vive aqui no quintal do irmão, que eu compro. Então eu tenho esse cuidado e eu sei a fonte, certo? Mas quando eu passei os meus 2 meses aí na Europa, eu não arrisquei consumir leite de gado. Não consumi. Por quê? Eu não sei da onde ele veio. Entende, irmãos? Então, ouvindo alguns rumores, prestem bem atenção, dessa brincadeira nova, não é a antiga, tornem-se aqueles que ainda não são estritos. Não consumo mais. Eu vou dar uma experiência, dar um testemunho meu. Na primeira brincadeira 19, eu estava estrita. Louvado seja Deus, eu não fui atingida. Não tive nada. Não tive. Mas eu me lembro que nessa época, porque durou muito tempo, né? Eu ainda consumi alguma coisa de leite. Alguma coisa que eu comi, eu não me lembro bem. Acho que foi um manguzá, tinha leite misturado, não tinha só leite de coco, que a vizinha tinha me dado, eu comi. E o Espírito Santo me chamou a atenção. E disse: se você continuar comendo essas coisas, você vai adoecer. Eu disse: não está mais aqui quem falou. Voltei novamente, cortei.
Não estava recebendo nem comida dos outros. Entende, irmãos? Isso dificilmente eu conto essas experiências, porque nem todos creem. Próximo slide. E eu tô vendo a hora, irmãos, pelo amor de Deus. Vivemos uma era digital, não é verdade? Temos o avanço científico, as máquinas, elas estão substituindo o quê? Os homens. E aí nós temos alguns anos, né? Eu não consegui ver o ano. Alguém lê para mim, por favor? Mas eu acho que foi na era do 2000 que foi a 2000, internet. internet. Isso, 2024, aparelhos tecnológicos. 2028, robôs. isso. Isso é uma sequência. Entenda. 2000 não foi que foi o surgimento, não, tá? Da internet. A internet surgiu muito antes. Mas foi o boom, a explosão. Foi em 2000 da internet, a explosão dos aparelhos tecnológicos, acho que foi 2014, e está previsto a explosão agora dos robôs. E tudo isso faz parte de uma agenda, certa? E também está dentro do que virá dentro da indústria de profecia. Próximo slide. Ellen, Ellen, você quer o próximo slide, a divisão das três partes da visão de Daniel. Tu quer deixar para um Sim, terceiro momento? gostaria. Alguém falou, fez alguma pergunta? sim, fui eu, Ellen. A Vanir tinha uma pergunta e ela fez uma pergunta no grupo, porque ela é massagista e perguntou se passaria alguma coisa pela massagem. Não, nada. Nada, não se preocupe. Ok. Pode continuar fazendo a massagem. Inclusive, a irmã massagista, eu queria falar algo que eu não sei se ela sabe, mas a massagem é um tipo de exercício físico. Sabia disso? Sim. Vanir, Uhum. contigo. É, não sei se É um vocês estão. tipo de exercício físico para aqueles que estão limitados ou para a estimulação do nosso corpo, de músculos, tendões, é, circulação, sistema linfático. É um tipo de exercício físico, irmã. E a sua profissão é louvável diante do céu. E que Deus abençoe. E vou lhes dizer mais. Quer ir mais longe? Toda vez que a irmã for fazer uma massagem, ore ao Senhor, entregue aquele corpo a Deus. E a senhora vai ver milagres acontecendo através de suas mãos. O Espírito de Deus vai usar suas mãos. Amém? Queridos, houve uma sugestão e eu gostei da sugestão, porque a partir de agora vai ser profecia e cumprimento profético nos nossos dias atuais. E é algo que só Deus para me trazer esse entendimento. Não tem outra explicação. Essa divisão dessas três partes da visão de Daniel é importantíssima. Então, eu proponho que a gente continue amanhã. É possível? Sim, é possível, sim. Outra pergunta no grupo, Ellen. Leia para mim, por favor. Que é a Vanir pergunta: quando ganhamos roupas de doação, pode pegar alguma coisa maligna? Temos que orar. Porque eu não sei se aquela roupa ela foi consagrada. Pois, pois. Temos que orar. Eu Assim, recebo quando roupas. compramos alimentos também, tudo tem que ser consagrado assim, ó, porque a gente não sabe a origem. Quando a gente sabe, a gente não Exatamente. compra, né? Exatamente. Por Exato. exemplo, Isso, grandes empresas. roupa, calçado, é tudo igual. Pois é. Grandes empresas. O dono é maçom. Ele já consagrou todos os produtos dele. Mas a gente vai consumir, a gente não sabe. A gente ora. A gente ora. Por isso que a oração do alimento. Só um minutinho, mamãe. Por isso que a oração do alimento, Senhor, abençoe este alimento. Abençoe é a primeira palavra. Abençoe esse alimento. Depois reparte com o pobre, depois nutre o nosso corpo, mas primeiro, abençoe este alimento. Senhor, abençoe esta roupa. A não ser que você saiba de quem veio, né? A- Por exemplo, graça me deu umas roupas, eu não preciso, eu confio. Mas se vir de outras, eu preciso orar. Entende? Mas outra coisa, só tem medo quem tem legalidade. Entende? Mesmo dentro da consagração,
Mas se você está vivendo em santidade, não vai te atingir. Mas se você tiver alguma legalidade, aí é uma preocupação. Entende, irmãos? Pronto, respondida a pergunta? Ellen, só uma coisa, em 2000 foi a internet, em 2028 vai ser os robôs, em 2014 o que que foi mesmo que eu esqueci? Aparelhos tecnológicos. Ah, tá, obrigado. Foi um boom, né? Já Sim, existia, mas houve uma explosão. Então, eu trouxe isso aí para a gente entender a visão de Daniel. sim, sim. Então, próximo vai ser robôs, tá bem? São eras, né? Vamos orar? Querido, maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, grandioso, maravilhoso Pai querido, aquele que veio a esta terra, cumpriu o plano de salvação, morreu por nós, pagou o preço do pecado com moeda de sangue, moeda santificada por nós, por nossas vidas, voltou ao céu e veio nos buscar. Nós queremos honrar e te louvar o teu nome, Senhor, por este plano de salvação. Nos ajuda, Senhor, a compreender as tuas palavras, a entender os planos e projetos que o céu determinou para cada um de nós. Abre os nossos olhos para que possamos ver e enxergar, Senhor, todo o plano maligno e poder nos proteger dessas malignidades que está à nossa volta. Envolve sobre nós, Senhor, aquele manto sagrado, aonde nenhum mal possa nos atingir, Senhor, para que possamos ser separados e santificados por Ti. Eu peço, Senhor, diante de Ti, como ministra da saúde, uma bênção especial para todos os irmãos que estão aqui presentes. Que os seus olhos possam ser abertos, olhos espirituais, não só para enxergar e discernir, mas para ajudar pessoas necessitadas, pessoas que sofrem na mão do inimigo, pessoas que estão cativas dentro de uma enfermidade na qual foi o inimigo que proveu, Senhor. Eu te peço e clamo, Senhor, pelas vidas que estão aprisionadas. Clamo, Senhor, também pelos teus filhos que ainda não têm o discernimento para que eles possam ver e enxergar, porque estamos vivendo em tempos difíceis, Pai, onde o inimigo está tendo força total, mas filhos teus também se levantarão para erguer as mãos aos céus e abençoar e salvar pessoas através do teu sangue, o sangue de Jesus Cristo, que tem poder aqui na terra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos Amém. irmãos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Eu queria fazer Amém. uma pergunta, Ellen, rapidinho. Sim. É que tudo que você falou sobre a doença, eu vejo em duas pessoas que eu tenho contato, pessoas até da família. A pessoa está ficando totalmente sem força até para andar, se Uhum. tatuando, a outra está se cortando. E eu queria perguntar como lidar com ela, Vamos o que lá. falar. Existem algumas castas que só saem com jejum e oração. Quando você vê, quando você vê todos esses sinais em uma única pessoa, você já percebe que ela está sendo completamente dominada. Porque ela está dominada no campo físico, fisiológico, e no campo espiritual. Uhum, Então, é batalha espiritual, irmã. É misericórdia. Bíblia, oração e jejum. Porque não vai sair fácil. Mas seguindo essas instruções, tem libertação, sim. Amém. Bem, eu vou falar a minha atitude. Eu tenho colocado em prática um jejum todos os sábados, iniciando no pôr do sol da sexta-feira, que é sábado, é início do sábado, né? E vou até meio-dia. Mas quando eu tenho um caso, um cliente meu, ou algum amigo, algum caso assim, eu estendo até o pôr do sol do sábado. Hum, Nesse período de oração e jejum, eu coloco diante do Senhor a intercessão pela vida dessa pessoa. uhum, Mas muito isso bom. é minha prática. Mas a irmã pode fazer isso na quarta-feira, na segunda, 3 dias, um dia, 24 horas.
Entende? Entendo. Mas não vou dizer assim, irmã, tá, só tem que passar uma semana em jejum. Não, não é. Não é a quantidade, mas é a disposição espiritual. Uhum. É a intensidade espiritual na qual a irmã vai se dedicar em função da vida daquela pessoa. Tá bom. Meu Deus do Entendeu céu. agora? Ai, muito Irmã, obrigada. a Sim. senhora vai ver milagres acontecer diante dos seus olhos. Amém. Amém, meu Deus. É o que eu Louvado quero. seja Deus. Muito obrigada, Eli. É uma coisa que eu estava pedindo a Deus para entender o que estava acontecendo e esse tópico de hoje que você falou, você foi descrevendo, parecia que eu estava vendo a pessoa. Tudo que você falou está acontecendo. É tudo. Tudo. Então, que eu vou fazer isso que você falou. A Muito Bíblia obrigada. diz, Deus te a Bíblia abençoe. diz, irmã, em Apocalipse, que nós somos chamados para curar, ensinar, curar e expelir demônios, E a, expulsar demônios. e a pessoa está com demônio mesmo, porque quando chega aqui na minha casa, escurece tudo. Sabe que um ambiente começa a ficar pesado e quando a pessoa abre a boca, eu quero que a pessoa vá embora e nem fale mais, porque fica muito pesado e você vê o demônio falando pela boca da pessoa. Eu sei. Tá Posso nessa dar mais uma situação? dica? Pode. Vamos lá. Quando eu estava na Europa, eu necessitei, uma coisa que eu não podia impedir, receber duas pessoas pesadas. Quando eu digo pesadas, que claramente estão envolvidas com pactos com o diabo, descaradamente. E elas vinham até o ambiente onde eu estava. Sabe o que foi que eu fiz? Hum, No sábado eu me consagrei em jejum e oração e eu pedi ao Senhor: Senhor, eu não vou deixar de receber essas duas pessoas, porque eu preciso receber essas duas pessoas na mesma casa onde eu estou. hum, Mas que teu exército celestial esteja na porta desta casa e que não passe nenhum demônio de porta dentro. Elas vão entrar, mas hum, todas as suas entidades permanecerão desta porta para fora. amém. Glória a Deus. E foi o que aconteceu. Foi uma Amém. benção. Amém. Eu pude Ai, recebê-las, conversar com elas, perceber os corações mais vulneráveis, não estavam quebrantadas. uhum, Queridos, o que nós falamos, a palavra ela tem poder. Nós não amém. estamos usando. Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vi um grão de mostarda aí na Europa, é bem pequenininho. Podemos remover montanhas. Faremos coisas maiores do que ele mesmo. Então Amém. nós temos que invocar. E quando eu pedi isso, eu senti que elas não estavam pesadas. Estavam até vulneráveis, Uhum, entende? E aí a entendo. sabedoria divina, né? Das nossas É. palavras. Então a irmã pode pedir isso. Muito bem, vou fazer porque a pessoa da minha família, eu quero ver a pessoa salva. Amém. Tem que fazer, aliás, Deus tá dando a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Que Ele quer que a Sim, gente faça. Eu quero agradecer, Ellen, você não tem ideia como isso de hoje abriu meus olhos em relação a essas pessoas que eu quero ajudar e quero ver no céu. sim, Louvado seja Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Amém. sim. Obrigada, Amém. Muito Ela, que o obrigada. Senhor continue te abençoando e se manifestando através da tua vida. Amém. Irmãos, eu vou ter que ir, porque minha mãe já acordou, eu tenho que cuidar dela. E amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus. Convide pessoas, porque o inimigo tem se levantado e está se levantando. É tempo dele manifestar seu poder, mas também é tempo dos servos do Senhor se levantarem e se multiplicarem. Não posso ser uma Ellen só. Tem que ser muitos servos, muitos filhos, com Uhum. a mesma autoridade. Amém.